As Regras do Método Sociológico é um dos melhores livros para começar a estudar não apenas sociologia, mas ciências sociais e humanas como um todo. E eu tenho um esquema para te explicar a obra toda. E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e nós Trupica mais Durkheim. Bem-vindos ao Salgado Social. Se você está começando a se aprofundar nas ciências sociais, com certeza vai passar pelo Durkheim e por esse livro aqui. E para facilitar a sua vida, eu vou te explicar qual é que é. Mas assim, o livro é super curtinho e nada supera uma boa leitura própria. O que eu vou fazer é um resumo, e se você pretende estudar sociologia ou ciências sociais na moral, eu recomendo que você leia o livro. E se for comprar o livro, meu link na Amazon tá aqui embaixo. Mas assim, nem sempre dá tempo de ler tudo, eu te entendo, tamo junto, vamos lá, vou quebrar essa pra você. Esse livro aqui é de 1895. E o Durkheim ainda é super relevante. Ele vai estar aqui querendo marcar a sociologia como ciência. Acontece que na época que o Durkheim estava escrevendo, as ciências sociais e a sociologia eram muito novas. Havia inclusive muito debate se seria de fato uma ciência ou não. Dava uma misturada com filosofia, que não é ciência, e não tinha muita gente dedicada a fazer sociologia. O que o Durkheim vai fazer com esse livro é arrumar a casa, argumentar que sociologia sim é ciência e mostrar como que se faz. Basicamente ele chega na galera que estava tirando da cabeça como faz sociologia, joga um manualzinho em cima da mesa e fala: pronto, tá aqui gente, vamos fazer ciência. O prefácio é uma das melhores introduções às ciências sociais e humanas que eu já li. Eu super recomendo que vocês leiam, e eu sou uma pessoa que geralmente pula os prefácios. Mas, na moral, esse aqui é bom mesmo. Para referência de vocês, eu tô usando a edição da Martins Fontes. Quem quiser de novo comprar, tá aqui embaixo. E ele abre a obra da seguinte forma: o objeto de toda ciência é fazer descobertas, e toda descoberta desconcerta mais ou menos as opiniões aceitas. Olha que legal, logo de cara ele já nos avisa que a sociedade vai ser resistente à sociologia, pois como ela vai investigar certos aspectos da sociedade, vai acabar batendo de frente ou desconstruindo certas percepções consolidadas no senso comum. E falando em senso comum, a primeira orientação do Durkheim é que não devemos nos esquecer que também estamos imersos nessas percepções. Devemos ter cuidado com nossas primeiras impressões e consciência que, antes do estudo cuidadoso e metódico, o que sabemos de algo é, na verdade, o que achamos saber, porque deriva do senso comum, que ele vai chamar de senso vulgar, não sendo, portanto, conhecimento, mas sim achismo. E assim, às vezes, o senso comum pode estar correto, mas é mais coincidência do que mérito, porque, por definição, o senso comum não se baseia em evidência, mas sim em observações e vivências não controladas. Além do mais, investigar algo ou questionar o senso comum pode ser confundido por defender aquilo. Por exemplo, se eu estudo criminalidade e questiono a eficiência da violência policial, isso pode acabar sendo confundido em defender bandido, quando é apenas tentar entender o fenômeno de uma forma mais profunda e, talvez, por que não, usar esse conhecimento para traçar estratégias melhores no combate da criminalidade. Inclusive, para o Durkheim, ideologia é uma visão de mundo baseada no senso comum, e é muito importante nós colocarmos essa distinção porque outros autores tratam ideologia de formas diferentes. Enfim, ele está colocando que toda percepção inicial é baseada no senso comum até que seja feito um esforço científico para deixar de ser, e todo o senso vulgar é baseado em preconceitos ou pré-noções, pois não partem do estudo científico. E aqui o Durkheim está chamando de vulgar toda a produção anterior ao estabelecimento de um método claro e comparável. E isso inclui especialmente o positivismo. É muito comum que se aproxime o Durkheim do positivismo, mas ele não só não é positivista, como ele vai ser o cara que vai dar um dos primeiros passos para tirar a sociologia desse poço de lama racista que é a sociologia do Comte. O problema é que ele vai criar a sociologia a partir do que existia até então, e o que existia majoritariamente era o positivismo. Se você vai sair de uma poça de lama, você está partindo de dentro dela. Então, o pensamento positivista ainda é muito marcante na obra do Durkheim, mas ele começa o afastamento dessa abordagem. Se hoje podemos criticar a obra do Durkheim e do Comte, é em grande parte devido aos primeiros passos que o Durkheim deu e vai dar, inclusive, neste livro aqui. E o Durkheim se afastando do positivismo é exatamente a busca por um método científico claro e específico para a sociologia, que vai derrubar muitas das visões defendidas pelos positivistas, além de fugir de uma perspectiva antropocêntrica de usar o indivíduo como referência, que é muito presente no positivismo, e entender mais, não apenas o social e coletivo. Inclusive, fica até o final que eu vou te passar um mega esquema para estudar não apenas a obra do Durkheim, mas do Marx e do Weber, e relaxa que é de graça. Outro ponto importante do Durkheim é que ele defende a possibilidade de uma objetividade plena por meio do método científico, como se fosse possível descrever algo de forma plenamente racional e neutra, com o cientista sendo capaz de livrar-se das pré-noções e perspectivas individuais por
meio do método científico. Hoje nós sabemos que neutralidade científica não é possível. Na verdade, não existe neutralidade nenhuma. É impossível nos livrarmos de todos os nossos vieses. Por isso que é importante que o trabalho científico seja coletivo, para que o viés de um amenize o viés do outro. Ainda assim, não assumindo uma neutralidade, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir a nossa perspectiva, assumir que ela existe, a gente não vai escapar dela, e tentar de forma coletiva amenizar as suas influências. Ou então abraçá-la e fazer a produção a partir disso também, tá tudo certo. Quem vai romper bem com essa noção de ciência neutra vai ser o Weber umas décadas mais pra frente, mas por enquanto o Durkheim vai defender a possibilidade de uma objetividade plena, enquanto o Weber mais pra frente vai defender uma objetividade possível. Mas aí fica pra vídeo do Weber. Então, o trabalho científico exige primeiramente humildade, tanto para entender e identificar os próprios vieses, como para abrir mão deles. Além do mais, ele coloca que não resta dúvida de que nossas fórmulas estão destinadas a ser reformadas no futuro. Em matéria de método, aliás, jamais se pode fazer senão o provisório. Olha que da hora! Tá vendo isso aqui? O trabalho da minha vida vai ficar obsoleto. E que bom que vai, porque o trabalho científico é cumulativo e eu estou fadado a ser superado. Mas para que isso ocorra, alguém precisa começar. Muito da hora. Esse mano, um dos maiores nomes das ciências humanas e sociais da história, escreveu um livro de metodologia há mais de 100 anos atrás e ainda é super relevante. Claro que tem coisa que caiu, teve bastante erro e teve principalmente bastante racismo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Contudo, as instruções que ele tá colocando, esses conselhos de início, mano, certinho, muito legal. Mas vamos lá, de acordo com o Durkheim, o que é sociologia? A sociologia para ele vai ser a ciência que se dedica a estudar os fatos sociais. E os fatos sociais são maneiras de agir, de pensar e de sentir. Por exemplo, um aperto de mão. Você não inventou o aperto de mão e nem conhece quem foi que inventou. Não muda o fato de que você sabe executar um aperto de mão e entender o significado e se sentir envergonhado de ficar no vácuo. Então, é uma forma de agir, de pensar, de sentir, exterior ao indivíduo. De novo, você não inventou, existe na sociedade toda. As regras do cumprimento não estão escritas, nem necessariamente alguém as pontuou a você. Ainda assim, você a conhece e será coagido a segui-lo. Seja pela vergonha, seja pelo climão que fica por não cumprir o que é esperado, ou por ter que lidar com a mágoa de alguém que ficou bravo que você deixou a pessoa no vácuo, coisa assim. Porque você não executou os ritos necessários. Seu mal educado. São, portanto, além de externas, coercitiva, pois exigem serem seguidas. A coerção não precisa necessariamente ser física. A vergonha também é coercitiva. Nossos papéis sociais são fatos sociais. Ser filho, ser pai, carregam consigo certas expectativas de comportamento que não são pontuados, mas ainda assim estamos cientes de sua existência. Então, quando, por exemplo, o professor entra na sala de aula e fica pulando para dar aula, isso gera riso porque é um estranhamento, uma quebra de expectativas. E se a expectativa foi quebrada, significa que ela havia sido estabelecida e que ela estava compartilhada por todos os outros, porque todo mundo riu junto. E, de novo, não foi combinado previamente. Nesse sentido, o riso é uma coerção, uma exigência da sociedade por meio dos nossos corpos e pensamentos, exigindo a volta à normalidade, a volta ao esperado. Muito de nosso comportamento, na verdade, é o coletivo agindo através de nós, fazendo a coerção dos fatos sociais ser sentida por aquele que se desvia. Isso levanta o questionamento de quanto do nosso comportamento é de fato nosso e quanto na verdade é a sociedade agindo através de nós. E assim, o marketing vai responder que é bem pouco que é nosso, tá? E é muito louco que se toda vez que fazemos algo fora do esperado, somos coagidos, isso significa que nós agimos de forma a coagir aqueles que agem fora do esperado. E temos a ilusão de que nossas ações são nossas escolhas. Nós exercemos essa coerção de forma tão automática que mal sentimos exercê-la. Puxando essa análise para a educação, o Durkheim coloca que a educação é coercitiva, no sentido de ser um esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver, de sentir e de agir às quais ela não teria chegado espontaneamente. Essa pressão de todos os instantes que sofre a criança é a pressão mesma do meio social que tende a modelá-la à sua imagem e do qual os pais e os mestres não são senão os representantes e os intermediários. E aqui é legal entender que o Durkheim propõe descrever a sociedade indo contra eventuais resistências. Eu gosto de separar esse trecho especificamente aqui porque eu fiquei muito incomodado na primeira vez que eu o li. O que é legal para evidenciar aquilo que o Durkheim nos avisou lá no começo. A sociedade vai impor resistência às ciências sociais porque ataca as ilusões estruturadas, como a ilusão de educação que o educador havia construído a partir do senso comum. Isso pode parecer ofensivo, mas é porque ele está atacando as suas crenças e o seu senso comum nesse caso. Por isso é preciso esforço ativo para desconstruir e fazer ciência. Abrir mão das próprias pré-noções é uma parada mais difícil do que parece, e essa passagem me doeu, porque ficou claro que a sociedade estava agindo através de mim para fazer essa resistência ser sentida. Então, o Durkheim coloca uma das maiores contribuições dele para estabelecer o método sociológico.
A sociedade é mais do que a mera soma dos indivíduos. O coletivo existe para além das partes que o compõem. Os fatos sociais residem na sociedade, independente das vontades e características individuais. Por isso, é muito importante o uso da estatística para a sociologia. Quanto mais dados, mais casos analisados, melhor. Pois, quanto mais indivíduos se analisa, mais a gente se afasta do individual e chega ao coletivo. As individualidades são tantas que, ao tomar uma grande quantidade de dados, essas individualidades se anulam. É possível, por meio da análise macro, identificar aquilo que vem da sociedade, chegar, portanto, mais próximo de um fato social. Inclusive, outra enorme contribuição do Durkheim. Os fatos sociais devem ser tratados como coisa. E isso tem implicações muito importantes. Primeiramente, elas existem independente das nossas contribuições. E também se estamos corretos ou não. E existe infinitas possibilidades e formas de analisar, de coletar informações para serem observados de uma coisa. Pega uma parada simples como uma maçã. Se fosse possível pedir para uma entidade mágica que se criasse uma biblioteca com tudo aquilo que é possível de se saber sobre uma maçã, a nível molecular, é muito provável que essa biblioteca seria maior que todo o conhecimento que a humanidade já produziu. Portanto, coisas são potencialmente infinitamente complexas. E nunca vamos exaurir todas as possibilidades de análise sobre elas, mas podemos aprofundar nosso conhecimento por meio do estudo científico. E é essa abordagem que o Durkheim propõe. Nunca saberemos tudo, mas podemos saber mais. E com isso, vamos a uma das partes mais importantes da obra, as regras de observação dos fatos sociais. Mas antes disso, o Requeijão veio aqui para pedir para você deixar o seu like, se inscrever, já comentar aí embaixo o que você está achando da obra. Dá um salve pro pessoal, ele quer muito um sachêzinho e o seu like ajuda muito a alimentar essa coisinha linda e maravilhosa. O irmão dele também, mas daqui a pouco eu pego. Vamos lá, as 3 regras de observação dos fatos sociais. A primeira regra é que se você assistiu até agora e não deixar um like é porque você é um positivista. Eu te mostrei meu gato, velho. Se liga no outro. Quindinzinho. Dá like. Lá se vai o meu ângulo. Primeira regra. É preciso descartar sistematicamente todas as pré-noções. Peraí, que tá meio torto. Descartar o senso comum, já falamos bastante disso, não vou me repetir. Segunda regra é define o que você tá falando. Importante, ele não coloca nessas palavras no livro, eu tô facilitando. Se você quiser saber como ele coloca, agora vai a dica para quem quer estudar o Durkheim mais profundamente. Nesse canal aqui, eu fiz uma série explicando capítulo por capítulo do regras do método sociológico. E tem também da divisão do trabalho social e do suicídio, além de outras séries do Weber e do Marx. Então, se você quiser se aprofundar, depois dá uma olhada nas playlists do meu canal. Essas séries são abertas, de graça. É só você me deixar um like e se inscrever. Sério, é tudo que eu peço. Na verdade, eu vou pedir pra você também ter paciência, porque esses vídeos são meio antigos, então eu ainda tava aprendendo como editar, aprendendo ritmo, como editar, meu time de comédia e tal, mas o conteúdo tá 10. Tipo, dá um desconto por alguns probleminhas técnicos que eu vou ter e tal. De resto, eu nem quero nem regravar. E se você gostar do conteúdo e quiser ainda mais séries, e essas mais recentes, eu tenho algumas séries exclusivas para membros. Então, se você gostar do meu trabalho e quiser mais, tem acesso a ainda mais conteúdo nos membros do canal e você ainda me ajuda a crescer e alimentar meus gatos, porque você viu o tamanho do quindim, né? Mas termina esse vídeo aqui antes de ver, pelo amor de Deus. Não vai zoar meu algoritmo. Enfim, segunda regra, define do que você está falando. Isso dialoga muito bem com quando eu falei de ideologia por Durkheim. É um conceito muito específico. E se você puxar, por exemplo, o Marx, ele vai usar o ideologia em outro sentido. Então, os dois podem estar falando de ideologia, mas não estar falando da mesma coisa. É muito importante deixar claro as definições. Imagina um debate entre um liberal e um comunista. Com certeza, o que o comunista chama de comunismo e liberalismo é diferente do que o liberal chama de comunismo e liberalismo. Então, por mais que os termos sejam os mesmos, o debate não vai avançar, porque estão falando de coisas diferentes, apesar do mesmo nome. É importantíssimo estabelecer uma base igual para o debate fazer sentido. Terceira regra, os fatos sociais devem ser isolados de suas manifestações individuais. Ou seja, lembrem, o fato social está na sociedade e não no indivíduo. O aperto de mão é uma manifestação individual do fato social, que é o cumprimento. Além disso, o Durkheim vai propor que devemos considerar algo normal como sendo aquilo que mais acontece, para fazer uma comparação. Para que a sociologia seja realmente uma ciência das coisas, é preciso que a generalidade dos fenômenos seja tomada como critério de sua normalidade. E aqui começa a ficar estranho, mas ainda está fazendo sentido. Nesse sentido, o Durkheim, em outra obra, vai apontar em como retirar a própria vida, suicídio, para o algoritmo não me pegar, é algo normal, porque isso acontece em todas as sociedades, portanto é algo normal. Mas quando nós temos números muito
muito acima da média de outras sociedades parecidas, aí acaba tendo alguma coisa errada acontecendo. Um problema que o Durkheim chama de anomia, termo que ele pega emprestado das ciências naturais. E importante, o que é normal muda com o tempo. Não é porque algo foi identificado como normal que devemos agir para preservá-lo. A sociedade é dinâmica e a normalidade também. Aqui existe uma armadilha da sociologia se tornar uma ciência conservadora ou mesmo reacionária, de querer preservar a normalidade e de lutar contra as mudanças. Então fica aqui um alerta bacana do Durkheim, tá? O Durkheim fala sobre isso. E por fim, o Durkheim propõe as regras de explicação dos fatos sociais. A primeira delas é preciso pesquisar separadamente a causa eficiente que o produz e a função que ele cumpre. O cumprimento tem a função de cumprimentar, mas isso não explica a sua causa. Pode até indicar onde investigar, mas não explica. Segunda regra, a causa determinante de um fato social deve ser buscada entre os fatos sociais antecedentes e não entre os estados da consciência individual. A função de um fato social deve sempre ser buscada na relação que ele mantém com algum fim social. Basicamente, os fatos sociais também são dinâmicos e se alterando com o tempo, sendo possível buscar seus antepassados para melhor entender sua origem. Além disso, a função do fato social deve ser buscado no fim social que ele mantém relação, alguma estrutura, instituição social ou coisa assim. Lindo, tá ótimo, agora vamos para a parte ruim. Afinal de contas, o Durkheim nasceu portando uma condição muito séria, que é a condição de homem europeu, muito intensificado por ser do século XIX. Vamos olhar para o racismo e para o sexismo presente no Durkheim e nessa obra especificamente. O Durkheim sofre de um mesmo mal que o positivismo sofre, que é fazer analogia com as ciências naturais. Assim, era o método da época, ele vai criar uma nova ciência, ele vai propor uma nova ciência a partir do que estava disponível para ele, que em boa parte eram as ciências naturais. E de novo, se nós conseguimos sair da lama que é o positivismo, foi muito graças ao trabalho do Durkheim, mas a gente não pode esquecer que ele estava coberto de lama da cabeça aos pés. Não devemos descartar a obra pelos erros cometidos pelo autor, mas não podemos ser permissivos com esses erros. Vamos ler entendendo o lugar de fala do Durkheim. E ele tá bem errado em muitos pontos. Ele é um europeu colonialista, racista, xenófobo, e o que, vamos ser sinceros, é quase um pleonasmo, mas vamos lá. E assim, vamos deixar uma coisa clara. Este canal é um lugar seguro pra zoar gringo de país que teve colônia. E isso inclui quem teve de forma indireta, tá, seus nórdicos? Tô de olho em vocês também. Bem-estar social, caramba. O nome disso é acumulação primitiva. Enfim, voltando ao Durkheim. Ele se refere a sociedades menos avançadas tecnologicamente como sociedades inferiores, em que a individualidade é reduzida porque as pessoas são muito parecidas. Mas na moral, é o Durkheim que não detém o conhecimento da cultura dos caras. Ele não sabe o suficiente para conseguir distinguir esses manos que ele tá chamando de muito parecidos e selvagens e bárbaros. Enquanto sociedades elevadas já percorreram sua história e atingiram sua evolução integral. Adivinha onde tá gente branca e onde tá gente preta? Ele propõe uma forma de classificação de sociedades em tipos numéricos. Uma sociedade de tipo 1 junta com uma de tipo 2 e vira uma sociedade de tipo 3 e assim sucessivamente. E ele bota uns nomes esquisitos que, na moral, quem quiser saber vai lá olhar minha série completa, pra cá não nos importa, até porque eu nunca vi ninguém usando essa tipologia além do Durkheim. Então, as sociedades se associam, formando sociedades mais avançadas. Beleza. A sociedade mais simples ele chama de horda, em que a única diminuição possível seria os indivíduos. As outras, de novo, vai lá ver na minha série. Enfim, o Durkheim é um dos autores mais importantes das ciências sociais e a obra dele é bem racista. E é aqui que vem a magia dos três porquinhos, do Marx, do Durkheim e do Weber nas ciências sociais, na sociologia. Não se faz sociologia sem eles. Eles vão dar a base do que vem depois. São leituras absolutamente fundamentais e, portanto, inevitáveis, obrigatórias. É importante saber criticar o Durkheim e entender também as suas contribuições, porque a partir dele vai se fazer o que vem depois. São das contribuições do Durkheim de onde vem boa parte das ferramentas que nos tornam capazes de criticá-lo. E o mesmo vale para o Weber e o mesmo vale pro Marx. E nós temos série dos três aqui no canal para você se aprofundar, explicando capítulo por capítulo. Na moral, o que mais que eu preciso fazer para merecer esse seu like e sua inscrição? Você quer que eu busque meus gatos de novo? Porque eu busco! E de novo, se gostar, tem lá o programa de membros com séries exclusivas. Enfim, vindo na página do Durkheim racista, vamos para um finalzinho do livro que ele acaba sendo muito gentil com os estudantes de ciências sociais. Ele não só vai fazer um capítulo de conclusão, como na conclusão ele ainda vai escrever um resumo das principais ideias. Ele resumiu o próprio livro na conclusão em tópicos. Esse é o tipo de coisa que é um abraço em estudante desesperado em época de prova, tal como um vídeo explicando um livro inteiro em 20 minutinhos. Ou um pouquinho mais, não sei quanto tempo vai dar. Ou então uma série explicando capítulo por capítulo, se você tiver um pouquinho mais de tempo. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar de sociologia. Em primeiro lugar, ela é independente de toda a filosofia. A sociologia se apoiou em outras abordagens científicas, sejam elas filosóficas, positivistas ou das ciências naturais. E isso foi para dar uma base ao seu pensamento, mas, apesar das influências e da base que vai dar, é necessário construir as suas singularidades, ser uma área de ciência independente das outras. Em segundo lugar, nosso método é objetivo. Lembrando que o Durkheim acredita que o método é
neutro. Ele tá errado aqui, mas assim, existe uma objetividade possível, mas não plena. E em terceiro, um terceiro traço característico do nosso método, o de ser exclusivamente sociológico. A sociologia olha para a sociedade, não para um indivíduo, nem para o psicológico. Estudamos os fatos sociais, e isso está fora do escopo de qualquer outra área, assim como o escopo de outra área também está fora da sociologia. E, para encerrar, um aceno do Durkheim para o futuro. Certamente, quando uma ciência está por nascer, somos obrigados, para formá-la, a nos referir aos únicos modelos existentes, ou seja, às ciências já constituídas. Ele está ligado que a comparação com as ciências naturais é um problema, mas ele tem que usá-la porque são as ferramentas que ele possui nesse momento. Ele reconhece as limitações, ele as enxerga, mas também enxerga a necessidade de começar para que possamos melhorá-la no futuro. E olha como ele encerra o livro. Seguramente, ainda está distante o tempo em que ela, a sociologia, poderá desempenhar esse papel com eficácia. No entanto, é para torná-la capaz de representá-lo um dia que precisamos, desde agora, trabalhar. Mano, na moral, muito bom. Com essa frase a gente encerra o livro e também o nosso vídeo. Pessoal, para deixar uma coisa clara, eu não me proponho como especialista. Esse canal aqui é para me ajudar a estudar e compartilhar meus estudos. Se você acha que eu expliquei alguma coisa errada, se você não entendeu alguma coisa que eu expliquei, manda aqui embaixo também. Eu sou professor e preciso melhorar minha didática. Das duas formas você me ajuda, desde que com respeito. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Considerem apoiar o canal. Vou deixar as formas de apoiar na descrição, bem como um link para a playlist das regras do método sociológico. Muito obrigado, pessoal, e tchau!